Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu acho que eu vou fazer uns 3 vídeos contando sobre a ópera La Boheme. Porque se fosse fazer um vídeo só, ia ficar com 1h40 e isso ia ser absurdo. Então eu vou fazer mais ou menos uns 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar do contexto da ópera e o primeiro ato completo. Alguém te menciona a ópera e você imagina alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, imagino muito mais isso. Nesse vídeo eu vou tentar reunir todas as informações da ópera, o enredo, algumas características técnicas sobre o compositor, os libretistas, a história dela do decorrer dos anos até hoje, que é muito representada. Mas por que La Boheme em especial é tão especial? Por que ela é tão representada no mundo inteiro? E por que, na minha opinião, é minha favorita e a melhor ópera que já foi escrita? Para isso a gente tem que entender muito, muito da história do compositor, de Puccini. Puccini nasceu em 1858 numa cidadezinha muito pequena na Toscana chamada Lucca. Ele era de uma família já tradicional na música, mas nada muito grande. O pai dele tocava órgão na igreja e o avô, bisavô, enfim, era algo passado de geração em geração. Então Puccini sempre teve esse contato com a música pelo pai desde muito jovem. Até que quando ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, o pai dele faleceu. E a família dele, por mais que não era uma família pobre, não era uma família rica. E sem o pai agora, eles se tornaram meio que uma classe média baixa. Então eles foram morar, ele, as 6 irmãs e o irmão mais novo, num apartamento perto da igreja que o pai dele tocava. Uma vida modesta, sem luxo, numa cidade bem simplesinha. Apesar dele ser completamente endemoniado, ele roubava as velhinhas, espionava as mulheres tomando banho, batia bola o dia inteiro, não queria saber de mais nada. Ele tinha muito talento para música, isso, claro, da família. E ele tocava o órgão na igreja, ele estudava muito de música por conta própria, porque ele odiava estudar qualquer outra coisa que não fosse ele mesmo fazendo. Ele era um autodidata, digamos assim. E o tempo foi passando, passando, e aí na adolescência dele, ele já era bem estabelecido ali na cidade de Lucca como um músico, não renomado, mas o cara que tocava na igreja, o órgão na igreja. Mas a mãe dele sabia que ali não tinha futuro. Era uma cidade na Toscana, pequenininha, ali não tinha futuro. Por mais que tivesse a 20 quilômetros de Pisa, inclusive tem uma história que Puccini foi andando até Pisa para ver uma apresentação de uma ópera do Verdi, mas enfim, a mãe dele sabia que ele não tinha futuro e ela queria mandar ele para fora para estudar. E aí ela mesma, a mãe do Puccini, escreveu uma carta para a rainha Margherita, a mesma da pizza, que depois é uma outra história que eu conto, pedindo para ela dar uma bolsa de estudos para o Puccini estudar em Milão. Num contexto de uma Itália recém-unificada, Milão era a capital industrial, a capital cultural. Milão era meio que, por exemplo, uma Nova York da época. Era do futuro, tinha música, tinha entretenimento, tecnologia, e tinha os melhores conservatórios de música. E a rainha aceitou e deu a bolsa para o Puccini. E o Puccini foi estudar em Milão. E contam as histórias que, mesmo estando lá, ele continuava sendo bem disciplinado. Eu gostava muito da aula de composição. E como um trabalho, meio que um TCC, ou tipo um trabalho para fechar o curso dele, ele tinha que compor uma peça. E presta muita atenção nessa peça, porque é aí onde começa a fluir La Boheme na vida do Puccini. Ever dreamt of in Lucca? When he wasn't out on the town or with his friends, Puccini was studying at the Milan Conservatory, if study is the right word. Most subjects bored him to tears, and in one lesson he wrote, "Oh God, help. Goodbye, Professor, I'm going to sleep. I'm dying." But composition was taught by opera composer Ponchielli, so there was one subject he could get his teeth into. And at this, at least, he worked successfully, if not enthusiastically. His passing out piece was a widely praised work for full orchestra.
É muito importante que vocês memorizem essa melodia, que já vai ser importante para vocês entenderem. Respondendo a pergunta de por que La Bohème é, na minha opinião, a grande ópera e porque é até hoje a mais representada, é simples, porque Puccini entregava todo o seu coração quando ele estava compondo. Ele vivia aquilo, ele escrevia sobre coisas que ele sabia, então ele botava as emoções dele na partitura. Straight to your heart, his music, and to your, sort of dreaming emotions. And not really to the mind, like a Mozart would, or even a Strauss. That is human feelings, 100%. There's nothing that cannot be possible in Puccini. Saindo um pouco do pessoal do Puccini, indo pro profissional, a música dele tinha muita influência de todos os compositores que vieram antes. A gente está falando do final do século XIX, início do século XX. No finalzinho dessa época das grandes óperas, inclusive, dizem que a ópera morreu em Puccini. E então ele conseguiu pegar o melhor de tudo que teve antes. Então ele tinha um pouco da sofisticação do estilo francês, mas tinha um pouco do sentimento, ainda que pesado, do Wagner, das óperas alemãs, meio que a elegância no canto, um pouquinho do bel canto do Bellini, Donizetti, Rossini, e juntou numa forma só. Verdi sia stato per lui abbastanza importante, l'ultimo Verdi. Ma c'è una suggestione di tipo più musicale che credo sia una suggestione che nasce da una sorta di traduzione in italiano delle emozioni che lui ha provato da giovanotto conoscendo Wagner. E agora voltando mais para La Bohème, que é o tema do vídeo em si, Puccini já havia tempo que ele queria escrever uma ópera sobre gente como a gente. Não queria fazer como Wagner fazia, grandes heróis políticos, contos e mitos contados de geração em geração, histórias de reis. Não, ele queria falar da vida cotidiana. E ele vivia isso, ele sabia como era. Ele não era um cara rico, ele não foi um cara, ele foi um cara muito rico, mas ele viveu uma vida modesta, assim. E aí não seria possível ele escrever La Bohème se ele não tivesse visto uma ópera que muita gente conhece. Riguarda la strumentazione, è certo che lui conosce i francesi molto bene ed è attratto dalle stesse cose che i francesi suggeriscono, io direi soprattutto da Bizet. Il secondo atto della Bohème non sarebbe pensabile se non si sapesse che Puccini alla Scala, dal loggione della Scala, ha sentito la Carmen che lo sconvolse addirittura. It was a contemporary masterpiece which wasn't a grand opera. It wasn't period. It was about ordinary people, ordinary everyday people. But at the same time it had enormous elegance. Real people, real lives, real emotions, a revolutionary idea in opera, and Puccini took it up enthusiastically. He was now well off, but never forgot the hand-to-mouth years of his student life in Milan, and used these memories as the real-life raw material for his next opera. Depois disso, Puccini já estava decidido. Ele ia fazer uma ópera falando da vida boêmia, que ele tinha muito na vida boêmia. Ele era bem pra frente. There was certainly a bohemian side to Puccini's character. A great number of his friends were artists of a rather bohemian sort, and they founded a bohemian club, which had all sorts of comic rules to it. So I think that one of the great strengths of La Bohème is that it did arise from the bohemian streak in Puccini's character. Ali, mais ou menos em 1894, ele começa os trabalhos de La Bohème. E aí ele junta ele e mais dois libretistas que depois fariam um trio impecável com muitos sucessos, que é o Giuseppe Giacosa e o Luigi Lica. E La Bohème estreia no Teatro Regio de Torino em 1º de fevereiro de 1896, sob a regência do Arturo Toscanini. Agora, para o que interessa, o enredo de La Bohème. La Bohème foi inspirado em um romance francês, que o nome tá aqui, eu não vou passar essa vergonha de arranhar um francês que eu não sei falar. E ela tá dividida em 4 atos, e tem uma brincadeira que eu não sei quem disse que foi que o primeiro e o quarto, ou o segundo e o terceiro ato de La Bohème foram escritos por Puccini, e o primeiro e o quarto foram escritos por Deus, pra você ter noção de quão emocionante é. A ópera começa com a mesma obra que ele compôs em 1883, em Milão, quando ele era bem pequenininho. Justamente para conectar
com aquela vida de jovem, despojado, sem glamour que ele vivia. Para como faz uma cortina de vento, como parece uma cortina de vento, um vento frio que vai rodando pelas ruas até entrar no apartamento. Véspera de Natal, em Paris, e a ópera começa no apartamento dos boêmios. E os dois primeiros boêmios que são introduzidos é o Rodolfo, que é um poeta, e o Marcelo, que é um pintor. E eles estão cagados de frio. Estão com tanto frio que o Rodolfo decide queimar uma peça dele para aquecer eles. Eles queimam a peça e aí é apresentado os nossos dois próximos boêmios, que é o Chouinard e o Colline. O Colline é um filósofo e o Chouinard é um músico. E o que acontece? Eles estavam lá queimando a peça e chega o Chouinard, que era um músico que tinha acabado de ganhar muito dinheiro, com pão, vinho, cigarro, lenha, e eles começam uma festança que só. No meio da festança toda, que eles estavam lá bebendo, curtindo, eles falaram, vamos sair para comemorar o Natal no café. Café Momo, se eu não me engano o nome. Vamos sair, e quando eles estavam para sair, bate na porta, é o proprietário do apartamento vindo cobrar o aluguel que eles não pagam, sei lá desde quando. Ele entra para cobrar o aluguel e eles mantêm a calma, pedem para ele sentar, bater um papo, trocar uma ideia antes, tomar um vinhozinho, tomar mais um pouquinho, e aí vocês entendem. Eles começam a conversar com o Benoit e eles falam, a gente viu você num lugar bem inapropriado, com uma gatinha e tal. Você é um garanhão, você é um machão foda mesmo e tal. E ele já começa a ficar soltinho e tal. E eles começam a alimentar o ego dele, ele fica lá, velho também. O Benoit já entrando no clima, já tava tomando uns vinhos lá, falando, eu sou experiente com as mulheres mesmo, se quiser eu dou umas dicas pra vocês. E aí ele ainda fala assim, eu gosto é das gordas, sabe? Não das gordas, tipo assim, daquelas que, tipo assim, você tá na fila do caixa e faz sombra em você. Não, ele gosta das gordinhas que tem onde apertar, sabe? Ele ainda deixa isso claro. A melhor parte da ópera pra mim é essa.
nessa de falar que ele gosta das gordas, ele vira e fala, as magras são chatas. Chatas como a minha mulher. E aí, ele já tava bêbado, e aí os caras falam, é disso que a gente precisava. Um homem casado falando de outras mulheres, isso corrompe o nosso lar, não sei o quê. É muito engraçado. Minha mulher! Depois que eles expulsam o Benoit do apartamento, eles falam, não, agora a gente vai pro café. E eles vão pro café e o Rodolfo vira e fala, eu preciso ficar pra terminar um texto que eu comecei, alguma coisa assim, vocês vão na frente. E eles vão na frente e o Rodolfo fica. Isso que eles vão embora e o Rodolfo tá lá, aparece a vizinha dele pedindo ajuda porque a vela dela tinha apagado e tal. E nisso o Rodolfo já fica, meu Deus, uma mulher, né? Tipo, o cara bem faminto. Una donna. Isso, ela entra e ele se assusta, porque ela tá tonta, desmaia, passa mal. E não tinha muito porque se ele soubesse, né? Porque ela tava com tuberculose já tava condenada, a bichinha. Mas aí ela desmaia, um desmaio rápido. E ele preocupado, o que eu faço? Isso ela acorda e ele pergunta, por que você tá com tanta pressa? Acende a vela dela e ela indo embora. No que ela tava vindo embora, ela percebe que ela tinha esquecido a chave. E ele já fica... E aí ele ainda aproveita que a corrente de vento apagou a vela dela de novo, pega a vela dele, apaga. Ai, meu Deus, minha vela apagou. Agora a gente tá aqui no escuro pra procurar juntos a sua chave e tal. Malandro. Ele acha a chave, esconde a chave e fica procurando com ela. E nessa parte, nota como o Puccini, ele começa a fazer uma cortina, literalmente uma cortina de transição entre a ansiedade toda de cadê a chave, a vela, pro momento em que eles encostam a mão no outro no chão sem querer e vem a calma dele falar, que mão tão gelada, né? Deixa eu aquecer e tal. É maravilhoso. Puccini é exatamente isso que eu falei mais cedo. Era transcrever os sentimentos da cabeça pra partitura. E aí vem a área, na minha opinião, uma das áreas mais conhecidas da história da ópera, que é o Cangiello da Manina, que é bizarramente bonito. Vai tentando seduzir e ela indo embora e ele fala, deixa eu pelo menos dizer quem sou eu e tal.
faccio, scrivo e come vivo. E aí, numa parte, ele bota em prática tudo o Rodolfo poeta que ele é, né? E começa a falar palavras muito bonitas. E presta atenção na melodia por trás, porque vai ser muito importante no decorrer da ópera, porque é o tema de amor do Rodolfo e da Mimi, que eu nem falei o nome dela, eu acho, que é a vizinha Mimi. E aí, é romântico demais. Destaque para esse dó de peito fantástico que o Puccini sabia usar muito bem. Ele termina de cantar e pede: agora só me fala um pouco de você, antes de você ir embora. E ela aceita. E aqui entra uma outra genialidade muito grande do Puccini, né? Ela começa a falar sobre ela mesma, e enquanto ela fala da vida simples dela, das coisas cotidianas, do cotidiano mesmo, o Puccini usa uma música bem simplesinha, bem suave até assim. Mas quando ela começa a falar dos sentimentos, das coisas que estão dentro do coração dela, de tudo que ela guarda, o Puccini põe uma música carregadíssima, muito emocional, extremamente envolvente e bizarramente linda, como pode ver. Depois que ela se apresenta, começa o duo de amor, que também é muito bonito, e eles começam a falar: ah, vamos e tal, a me acompanhar e tal, eu te acho lindo e tal. E eles começam a meio que se confessar um pro outro. Repara como esse duo é de arrepiar, é lindo. Como ele prepara justamente isso. O Puccini vai crescendo e uma hora explode, assim. Como se fosse, sei lá, como se fosse fogo de artifício. É muito isso, o Puccini. Aí ela se entrega pra ele, eles se beijam, e ele fala: ah, vamos comigo me acompanhar, eu tô indo num café com meus amigos comemorar o Natal. Passaram-se 10 minutos desde que ela entrou no apartamento e eles falaram: eu te amo um pro outro, estamos juntos, vamos viver felizes pra sempre. Mas o romantismo é isso. 1896 era isso. A ópera é muito adolescente, é muito infantil, é muito juvenil, é muito romântica por si só. É besta? É, mas é bonito. E termina o primeiro ato com os dois saindo de mão dada do apartamento juntos, felizes.